Olá, boa noite. Hoje é dia de falar de comércio, perspectivas econômicas e mercado financeiro. E sobre isso a gente conversa hoje com o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Marcelo Strama. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. O Brasil passou por uma época de crise econômica, está passando, eu diria, né? A gente está começando a dar aquele respiro, aquele fôlego. Do ponto de vista empresarial, qual foi o principal impacto da crise no estado de São Paulo? Olha, o que a gente tem de positivo para ressaltar, acho que é o momento sempre que, assim, quando a gente sai de um período tão ruim do ponto de vista econômico, como esse que você citou, que o estado de São Paulo acaba de ser apontado por uma revista britânica ligada ao Financial Times, que apresenta o estado de São Paulo como o estado mais promissor para se investir de toda a América Latina. Esse dado é recente, acaba de ser divulgado, então estou passando em primeira mão aqui para o teu programa. O governador Márcio França está anunciando isso também, porque é um momento bacana que, apesar de toda a crise, São Paulo mantém esse protagonismo, lidera esse ranking pela primeira vez, já liderou entre os países da América do Sul e agora entre todos os países da América Latina. É o estado com maior PIB de todos, maior produto interno bruto e com maiores condições favoráveis ao investimento para que o empresário possa investir. É a porta de entrada para que uma empresa de fora possa expandir seus negócios pela América do Sul ou pela América Latina. A gente pode dizer que a gente saiu da crise muito cedo? Eu penso que assim, esse é um processo gradativo, uma análise econômica que talvez eu não estaria apto a dizer, mas que São Paulo, apesar de toda a dificuldade, consegue ser um estado regular, onde, veja, com toda a dificuldade que tantos estados atravessam, o estado de São Paulo é um estado que não atrasa seu funcionalismo, é um estado que mantém pagamentos em dia, 13º, diferente de outros estados. Então, o estado de São Paulo, ele continua avançando justamente por conta de manter o protagonismo do empreendedorismo, manter a liderança na abertura de empresas. Veja um dado que me ocorreu agora, até para a gente ter um comparativo de números. De hoje a 12 meses para trás, portanto, os últimos 12 meses, o estado de São Paulo teve cerca de 1.891.000 processos de ou abertura ou de alteração contratual de empresas, de registros. Comparando com o estado do Acre, 1.891.000 em São Paulo. O estado do Acre, cerca de 800 processos de registro. Então, uma diferença muito grande. São Paulo realmente mantém esse protagonismo. E por que São Paulo é apontado, Roberta, como um dos melhores locais para se investir, para o empresário investir? Até por conta da celeridade na abertura de uma empresa. O governador Márcio França, quando foi secretário de Estado, antes de assumir o governo, lançou o programa Via Rápida Empresa. Acho que é um programa interessante para a gente falar um pouco aqui. A gente pode falar mais adiante dele. Via Rápida Empresa. Hoje, de qualquer lugar do país, ou de fora até, pela internet, um empreendedor ele consegue abrir uma empresa no estado de São Paulo e essa empresa, a gente fala em até 48 horas está aberta, mas a gente tem registros de casos que a empresa foi aberta em até 4 horas. Quer dizer, é um processo muito rápido, né? Agora, a gente está vivendo um momento, ou está vindo desse momento, onde muita gente perdeu o emprego, né? As altas taxas de desemprego foram absurdas. Isso fez com que muita gente saísse desse mercado formal, dessa carteira assinada, e investisse na sua própria empresa. Talvez por isso esses números tão expressivos? É possível, porque em São Paulo a gente não vê queda no número de abertura de empresa. Então, talvez até em função da crise, as pessoas resolvem empreender, buscar uma atividade, seja como um microempreendedor individual, seja também montando uma empresa formal para que possa tentar um caminho, né? Fora de um emprego formal. Agora, o senhor, como presidente da Jusesp, está vendo esse crescimento na abertura das empresas, né? Agora, existem dois pontos ou contrapontos que eu acho que a gente precisa analisar. Um é esse crescimento na abertura das empresas, um fato que é positivo até para a economia do estado de São Paulo.
Outra é fazer com que essas empresas consigam se manter, não haja o fechamento instantâneo ou quase que imediato, né? O que faz com que esse empresário consiga se manter no mercado? Precisa do quê? Planejamento, estrutura? Eu acho que tua pergunta vem bem de encontro a um programa que a gente tem em prática hoje na Junta Comercial. O governador sempre nos cobra que todos que trabalham para o Estado hoje saiam do campo do discurso, de fachadas, de empreenda mais, empreendedorismo, empreenda fácil, e possa atuar na prática. Essa tua preocupação é exatamente a mesma preocupação do governo do Estado de São Paulo hoje. Então, para isso, foi criado um programa em parceria da Junta Comercial com a Invest São Paulo, que é uma agência de desenvolvimento, que também é uma das responsáveis por esse ranking positivo do Estado de São Paulo, que facilita a vida do empreendedor. Hoje, em parceria com a Invest, tem um programa chamado Chega Mais. Esse programa, tão logo o empresário monte a sua empresa, portanto, no momento que mais precisa de apoio para ter uma direção de que caminho seguir, vai receber um e-mail dizendo que existe esse programa. O empresário interessado, ele se inscreve, recebe uma ligação de um técnico, uma visita, faz toda uma consultoria no seu negócio, analisa pontos fortes e pontos fracos. Estou fazendo um resumo para que a gente possa entender como é que funciona. Analisados os pontos fracos daquela empresa, se oferece cursos de capacitação. Então, existe em diversas áreas, Roberta, capacitação de gestão comercial, gestão de finanças. Se a empresa tem possibilidade de importação, também mostrar o caminho de exportação, marketing, logística. No total, são 11 cursos que o empresário, depois de que os técnicos identificam quais as necessidades daquela empresa, possam fazer. São cursos gratuitos? Sim, gratuitos e oferecido às empresas. Isso já tem um tempo que ocorre desde da época que eu citei. E a gente tem relatos incríveis, relatos de empresários, inclusive aqui da região. Outro dia mesmo eu estava assistindo, porque a gente gosta de acompanhar o resultado, um dono de um salão de cabeleireiro de Santos, não vou lembrar o nome, senão poderia falar, ele dá um relato onde ele diz que ele teve acesso a isso no momento que ele, por conta da crise, que ele mais precisava. Que ele pensou em fechar e hoje ele conseguiu buscar condições de corrigir os pontos fracos que os técnicos e a consultoria apontou, se capacitou, colocou a turma dele para se capacitar, deu a volta por cima e está abrindo filiais. Porque às vezes são questões de inteligência financeira ou de estratégias que a pessoa desconhece, né? E pode até, de repente, fechar, falir por desconhecimento mesmo, exatamente, né? Falta de conhecimento. É exatamente isso. E isso, para nós, é muito gratificante, porque a Junta Comercial, ela passa a exercer um papel de parceria do empreendedorismo. É isso que nos é cobrado. Né? Que não fique no campo simplesmente daquele órgão registrador, cartorário. De abrir empresa e esquecer dela, né? Pronto, anda ao sozinha. contrário, dá o acompanhamento, mostra que a Junta é parceira do empreendedorismo, por isso faz parte do guarda-chuva, se é que a gente pode chamar assim, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a atual gestão do governo de São Paulo acredita que a Junta ela exerce esse papel de favorecer o empreendedorismo, criar um ambiente favorável, ainda mais favorável no Estado de São Paulo, para que mais e mais pessoas possam investir. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar com o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Marcelo Strama. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é abertura de empresas e eu converso com o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Marcelo Strama. Marcelo, para a gente explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, como é que funciona a Junta Comercial, qual a função dela? Bom, todos os registros empresariais são obrigatórios passar pela Junta Comercial do Estado. Então, abertura de empresa, alteração contratual, seja qual for o tipo de alteração, fusão de empresas, cisão, incorporação, todos os tipos de empresas, sejam empresas individuais, sejam limitadas, sejam microempresas, todos os registros de empresas passam pela Junta Comercial. Além disso, a questão dos tradutores e intérpretes
também são regulados pela junta, leiloeiros e armazéns gerais. Quer dizer, então toda essa parte burocrática de quem quiser abrir uma empresa, ela vai passar Necessariamente passa pela junta comercial. Agora, você tocou num assunto no bloco anterior que foi a Via Rápida Empresa. Ele é um projeto da junta comercial, é isso? É um programa, aquilo que eu dei uma leve passada, o Via Rápida Empresa permite que hoje, no estado de São Paulo, se abra uma empresa em até 48 horas. Agora, o que diferencia? Qual que era o processo, normalmente, para abrir uma empresa, que era aquela coisa pesada, chata, burocrática? A pessoa tirava um CNPJ na Receita Federal, depois com o CNPJ vai até a junta comercial para tirar o número de inscrição do registro empresarial, que é essa inscrição estadual. Depois chega numa prefeitura com toda a documentação e a prefeitura fala, não, você não pode abrir esse tipo de empresa neste bairro. O que gera? Primeiro, um desconforto com as prefeituras, com a cidade, ou a pessoa acaba trabalhando na informalidade, com isso o município perde receita. Sim. Então, hoje, se inverteu a lógica. O governo de São Paulo pensa nos prefeitos, nos municípios, tem essa visão municipalista. Então, hoje, esse Via Rápida Empresa é um sistema integrador. Ao dar entrada pela junta comercial, o sistema comunica primeiro com o sistema da prefeitura, que é parametrizado de acordo com a legislação daquela cidade. Você já vê a possibilidade de É a primeira etapa, ali. Exatamente. Não dá o desgaste para o empreendedor. Chega lá no final, né? No final. Então, quer dizer, o sistema comunica, o licenciamento está ok, esse ramo de atividade pode ser nesse bairro, ou ao contrário, olha, esse ramo de atividade tem uma questão nesse bairro, uma questão ambiental que não permite, ou esse bairro é uma zona residencial, não permite esse... Então, antes de dar toda a entrada na documentação em cima daquele endereço, o empreendedor facilita a vida do empreendedor. Então, esse é um dos principais, dessas principais mudanças. E tudo isso gera traz agilidade, traz mais dinheiro circulando. Exatamente. Mais rapidamente. Né? Então, qual que é a ideia? Que a gente esteja no menor prazo de tempo possível conveniando os 645 municípios do estado. Hoje nós já temos 308, até hoje eu levantei para poder trazer essa informação precisa para o teu programa, Roberta. São 308 municípios. Então, até aproveitar a tua audiência, a gente sabe que tem prefeitos que acompanham, vereadores, ou então até gestores locais dos municípios, pessoas ligadas às associações comerciais, contabilistas, que possam verificar se o município está conveniado com a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Aqui na região de Pronto eu posso falar de Mongaguá, que precisa estar conveniando, Peruíbe, alguns municípios do Vale do Ribeira. A importância de estar conveniado, porque assim, o município que não tiver integrado vai perder negócio. Corre o risco de perder receita, porque a pessoa desiste do município ou então acaba trabalhando na formalidade. Então, é importante que todos os municípios estejam procurando a junta. A junta tem feito diversas atividades, divulgando a importância desse convênio. Estivemos no Congresso do município do Noroeste Paulista, saímos com diversos prefeitos que tão logo entenderam como funciona esse sistema. Detalhe, totalmente gratuito. Agora, para a pessoa ter acesso à junta comercial, não precisa ir só à capital, né? A gente tem alguns escritórios regionais aqui na Baixada Santista. Temos escritórios regionais. Aqui na Baixada Santista nós temos em Santos e em São Vicente. Hoje, isso, de certa forma, acaba agilizando o processo ainda mais. Agiliza. A pessoa pode dar entrada em tudo isso que a gente falou, seja alteração, fundação, dar entrada num escritório regional. Esse próprio escritório faz a análise do documento, os analistas passam por treinamento da junta comercial, tem fé pública e devolve num curto espaço de tempo também a ideia que até em 48 horas tudo isso possa ser tramitado dentro de um escritório regional. Agora, além da Via Rápida Empresa, a gente tem alguns outros programas desenvolvidos pela junta comercial, Chega Mais, o call center Jusesp e o processo de digitalização. Todos esses programas auxiliam cada um de uma forma específica? Sim, é isso? Geram agilidade, né?
modernizam o sistema. Durante muito tempo a gente ouvia muitas coisas da dificuldade que era para abrir um negócio, então diziam de facilidades que poderiam ser construídas, de caminhos obscuros, enfim, isso acaba à medida que o governador nos cobra o quê? O máximo de processos digitais, o máximo de acompanhamento transparente, que a pessoa possa entrar num site da junta e acompanhar como é que está o seu processo, sem precisar fazer qualquer tipo de conversa fora daquilo que é público e republicano. O call center que você citou, as pessoas podem acompanhar também, tirar dúvidas, 3468-3050. Liga lá, é o telefone da JUSESP, tem o call center, passa o número de protocolo, tem gente capacitada para orientar. Enfim, tudo isso foi fazendo ao longo do tempo a junta comercial ter, ao longo do tempo não, eu diria nos últimos tempos aí, desde que essa nova gestão assumiu, dá um processo mais dinâmico, mais ágil, mais moderno, mais transparente, que gera esse ambiente favorável ao empreendedorismo aqui no Estado. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre abertura de empresas. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é abertura de empresas e eu converso com o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Marcelo Strama. Marcelo, eu queria tocar num assunto agora um pouco delicado. Em julho do ano passado, o site do Estadão publicou uma matéria dizendo que a Promotoria do Estado tinha denunciado o ex-presidente da Junta Comercial, Humberto Luiz Dias, por lavagem de 8,8 milhões de reais. Como é que a Junta recebeu essa notícia? A Junta vai fornecer todas as informações, deixar claro que é um um pouco distante, se eu não me engano, ligado ao Partido Democratas, não tem nada a ver com essa gestão. Mas a Junta, na nossa gestão, está fornecendo todas as informações, contribuindo com as investigações, e a gente acredita que tudo tem que ser apurado e, caso apontado culpados, que realmente sejam punidos. De certa forma, essas possíveis irregularidades trouxeram algum dano ou prejuízo à junta comercial? Eu acredito que não, porque assim, essa gestão é uma gestão transparente, uma gestão democrática, parceira dos empreendedores, buscando soluções modernas, digitalizações, transparência. Então, eu acho que fica bem pontuado no passado, ligado a outra gestão, enfim. A gente está vivendo um momento político onde existem muitas denúncias, né? E a gente não fala de partido A ou partido B, porque todos os partidos acabam, quase que todos na totalidade, acabam envolvidos em alguma citação de algum escândalo. Como é que o senhor vê a questão desses órgãos públicos sendo atrelados a essa situação política que o país vive? Eu acho que o raciocínio, Roberto, é exatamente esse que eu falei. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com todo tipo de denúncia, não é? Porque em época de eleição, sobretudo, a gente sabe que existem denúncias bem dirigidas, mas todo tipo de denúncia tem que ser apurada e tem que se responsabilizar os culpados, caso se comprove que realmente houve algum tipo de má-fé, algum tipo de irregularidade. Acho que é nesse sentido, o mesmo raciocínio em relação ao que ocorreu na junta em relação a qualquer órgão. Falando ainda desse momento político que a gente vive, existe algum cenário que seria propício à questão do comércio, à questão do empreendedorismo no Brasil? Como é que o senhor avalia essa questão do que a gente vê hoje? Eu acho que é muito pertinente a tua pergunta, Roberta, porque assim, eu penso que hoje, qual é o perfil que as pessoas esperam para um governante? Primeiro que eu acho que seja uma pessoa do diálogo, não é? Uma pessoa que tem experiência política. Essa história de dizer que não sou político, não tenho... Tentar se apresentar como uma possibilidade nova, eu acho que já mostrou que não cola. Então, cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de ter experiência, ter uma trajetória política, saber dialogar face às dificuldades. Você veja quantas dificuldades que tem por aí, greve dos caminhoneiros. Se tem uma pessoa que não está preparada para o diálogo, que não está preparada
para encarar conflitos e saber contornar, complica. Então, acho que esse perfil é um perfil muito importante para as pessoas tomarem a decisão. Tem um case que se estuda em economia, noções primárias, que é o efeito cobra. O que é esse efeito cobra? Acho que é bem interessante. Na Índia, quando ainda era colônia da Inglaterra, tinham muitas cobras. E lá, o governante, aquele governante que acha que tem pulso firme, que decide, fala assim, olha, a partir de agora, que não discute com a sociedade, não conversa, não é chegado ao diálogo, que acha que tudo é resolvido numa canetada. Falou, a partir de agora a gente passa a comprar as cobras e vamos resolver. Vamos colocar o próprio povo para trazer a cobra, a gente paga por cobra morta. E assim, os indianos começaram a matar as cobras e levavam a cobra e o governo pagava pela cobra que apresentava. O resultado disso se tornou uma atividade econômica. Passaram a criar cobras na sua casa, cativeiros, para poder, depois da procriação, matar as cobras e vender. O governo, quando percebeu disso, numa canetada também, sem diálogo, pegou e falou, a partir de agora, a gente não compra mais cobra. O que o indiano fez com raiva? Soltaram as cobras e a cobra, que já eram muitas, se multiplicaram. Então, esse é um case para mostrar que em economia se estuda da importância de você ter o diálogo. Existe um outro case que seria na cidade do México, muito resumidamente, a poluição era muito maior do que na capital de São Paulo, por exemplo, onde tem rodízio, mas lá foi feito um rodízio muito radical. Dia par só anda carro par, dia ímpar só anda carro ímpar, para acabar com a poluição e acabar com o trânsito. O que as pessoas fizeram? Tinham um carro bom, venderam um carro bom, compraram dois carros velhos, com placa par, um com placa ímpar, e aí eles andavam, o carro velho polui mais do que o carro novo, quer dizer, multiplicou o número de carros, multiplicou a poluição, multiplicou o trânsito. Ou seja, não se resolve nada na caneta. Dizer, eu vou acabar com essa praça que tem muitos drogados, a Cracolândia, numa canetada. Isso mostra que talvez seja um novo case do efeito cobra. Ao invés de você acabar, você espalha, você cria em outras regiões. Então, eu quero dizer com isso que a experiência de governar é uma experiência que a população está buscando nesse sentido. A população está buscando um governador, um presidente que saiba dialogar, que tenha experiência política, que tenha uma trajetória política, que tenha uma vida honrada e que, sobretudo, ouça as pessoas e dialogue com elas. E vamos esperar, então, que haja muito trabalho para as pessoas, agora em diante, né? Que se haja muita empresa aberta e que ela se sustente aberta por muito tempo. Marcelo Extrema, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tá? O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.